Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula eu vou continuar o estudo das unidades de concentração. Então, eu vou apresentar para vocês a concentração em mol por litro. Vamos que vamos! Concentração em mol por litro ou concentração em quantidades de matéria, também conhecida por termos mais antigos, como molaridade e concentração molar, é a relação entre a quantidade de matéria ou número de mol do soluto e o volume da solução em litro. Só para lembrar, quantidade de matéria é sinônimo de número de mol. Então, aqui está a fórmula para se calcular a concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro, representada pela letra M estilosa, é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litro. Portanto, a unidade deste tipo de concentração é mol por litro ou mol vezes litro elevado a menos 1. O resultado deste cálculo informa o número de mol de soluto presente em cada 1 litro de solução. Por exemplo, se uma solução tiver uma concentração igual a 2 mols por litro de um determinado soluto, isso significa que em cada 1 litro da solução há 2 mols do soluto. Beleza? Primeiro exemplo. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução preparada dissolvendo-se totalmente 2 gramas de cloreto de sódio NaCl em 500 ml de solução. O enunciado forneceu as massas atômicas do sódio, que é igual a 23U, e do cloro, que é igual a 35,5U. Se estes valores não tivessem sido fornecidos, você teria que buscá-los na tabela periódica. Vamos à resolução. Então, aqui eu coloquei os dados fornecidos pelo enunciado. Aqui está a massa de soluto, que é igual a 2 gramas de cloreto de sódio. E aqui está o volume da solução, que é igual a 500 mililitros. Como para se calcular a concentração em mol por litro, a gente tem que dividir o número de mol do soluto pelo volume da solução em litro. Eu transformei este valor em litro. Eu dividi 500 mililitros por 1.000 e o resultado é 0,5 litro de solução. O enunciado não forneceu o número de mol do soluto, e sim a sua massa em grama. Então, eu tenho que transformar este valor em número de mol, ou quantidade de matéria. Para tal, basta dividi-lo pela massa molar do soluto, que é o cloreto de sódio. Então, aqui eu calculei a massa molar do cloreto de sódio, 23 mais 35,5. O resultado desta soma é 58,5 gramas por mol de cloreto de sódio. A gente pode representar a concentração em mol por litro por este M estiloso ou então colocar a fórmula do soluto entre colchetes. Então, isso aqui significa que o enunciado está pedindo a concentração em mol de cloreto de sódio por litro de solução. Vamos lá! Número de mol é igual a massa de soluto em grama dividida pela massa molar do soluto, que é dada em grama por mol. Então, eu coloquei aqui a massa do soluto, que é igual a 2 gramas, dividida pela massa molar do soluto, que é igual a 58,5 gramas por mol de cloreto de sódio. Resolvendo esta divisão, o resultado é 0,034 mol de cloreto de sódio. Agora, basta dividir o número de mol pelo volume da solução em litro. Então, aqui está o cálculo. Concentração em mol por litro é igual ao número de mol do soluto
dividido pelo volume da solução em litro. 0,034 mol dividido por 0,5 litro. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 0,034 vezes 2 é igual a 0,068 mol de cloreto de sódio por litro de solução. Outra maneira de resolver este problema é utilizando regra de 3. Aliás, eu prefiro que vocês resolvam por regra de 3. Assim, vocês evitam ficar memorizando fórmulas, ok? Então, toda vez que um problema puder ser resolvido por regra de 3, é melhor resolver por este método. Agora, quem preferir utilizar fórmulas, não tem problema, o resultado será o mesmo. Então, vamos à resolução por regra de 3. Neste caso, eu tenho que utilizar duas regras de 3. Na primeira, eu transformo a massa de soluto em número de mol. E na segunda regra de 3, eu faço o cálculo da concentração em mol por litro. Então, vamos lá. Para se transformar esta massa de cloreto de sódio em número de mol, a gente tem que saber qual é a massa correspondente a 1 mol de cloreto de sódio. Então, eu calculei aqui, em cada 1 mol de cloreto de sódio, há 58,5 gramas. Na segunda linha, eu coloquei a quantidade em mol de cloreto de sódio correspondente a 2 gramas desta substância. Observe que na mesma coluna eu coloquei a mesma unidade. Na primeira coluna, mol de cloreto de sódio em cima, mol de cloreto de sódio embaixo. Na segunda coluna, grama de cloreto de sódio em cima, grama de cloreto de sódio embaixo. Para se achar o valor de X, que é o número de mol de cloreto de sódio, basta multiplicar cruzado. E o resultado do cálculo é 0,034 mol de cloreto de sódio. Agora a gente sabe que há 0,034 mol de cloreto de sódio em 500 mililitros ou 0,5 litro da solução. Então, aqui na segunda regra de 3, eu coloquei na primeira linha 0,034 mol de cloreto de sódio está presente em 0,5 litro de solução. Como o enunciado pediu para calcular a concentração em mol por litro, eu tenho que determinar o número de mol do soluto, que é o cloreto de sódio, presente em cada 1 litro de solução. Observe que na segunda regra de 3, na mesma coluna, eu coloquei a mesma unidade. Na primeira coluna, eu coloquei mol de cloreto de sódio em cima, mol de cloreto de sódio embaixo. Na segunda coluna, litro de solução em cima, litro de solução embaixo. Como eu já falei anteriormente, é muito importante vocês escreverem as unidades para não inverter a ordem dos dados na regra de 3, porque senão vai dar tudo errado. Y é a incógnita da segunda regra de 3. Para achar o seu valor, basta multiplicar cruzado. Então, o resultado é 0,068 mol de cloreto de sódio. Como há 0,068 mol de soluto em cada 1 litro de solução, a concentração do soluto, que é o cloreto de sódio, é igual a 0,068 mol de cloreto de sódio por litro de solução. Lembrando que mol por litro é a mesma coisa que mol vezes litro elevado a menos 1. Antigamente se substituía a unidade mol por litro pela letra M maiúscula, que significava molar, ou seja, mol por litro. Segundo exemplo, determine a concentração em grama por litro de uma solução 0,03 mol de hidróxido de sódio por litro de solução. Então, significa que há 0,03 mol de soluto em cada 1 litro de solução.
O enunciado forneceu as massas atômicas do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Vamos à resolução. Aqui estão os dados do enunciado. A concentração da solução é 0,03 mol de hidróxido de sódio em cada 1 litro de solução. O enunciado pediu para calcular a concentração da solução em grama por litro, ou seja, a gente tem que determinar a massa de soluto em grama presente em cada 1 litro de solução. Como em cada 1 litro de solução há 0,03 mol de hidróxido de sódio, que é o soluto, para achar a resposta do problema, basta passar este valor para a grama. A gente já sabe que para se transformar o número de mol em grama, a gente deve determinar primeiro a massa molar do soluto. Então está aqui o cálculo da massa molar do hidróxido de sódio. 23 mais 16 mais 1. O resultado desta soma é 40 gramas por mol de hidróxido de sódio. Eu vou resolver o problema utilizando uma regra de 3. Então vamos lá. Vamos considerar que o volume da solução é igual a 1 litro. Então aqui na primeira linha da regra de 3 eu escrevi 1 mol de hidróxido de sódio corresponde a 40 gramas desta substância. Como o objetivo é transformar o número de mol de soluto presente em cada 1 litro da solução em massa, na segunda linha da regra de 3, a gente escreve 0,03 mol de hidróxido de sódio corresponde a m gramas de hidróxido de sódio. M é a incógnita da regra de 3. Mais uma vez, observe que na regra de 3, na mesma coluna, eu coloco a mesma unidade. Na primeira coluna, mol de hidróxido de sódio. Em cima, mol de hidróxido de sódio embaixo. Na segunda coluna, grama de hidróxido de sódio. Em cima, grama de hidróxido de sódio embaixo. Para achar o valor de M, basta multiplicar cruzado. E o resultado é igual a 1,2 grama de hidróxido de sódio. Como há 1,2 grama de hidróxido de sódio em 1 litro de solução, a concentração da solução é igual a 1,2 grama de hidróxido de sódio em cada 1 litro de solução. Só para lembrar, eu já falei disso milhões e milhões de mols de vezes. Não esqueça a unidade em sua resposta. Colocar só o valor sem a unidade não significa absolutamente nada. Beleza? Aprendeu direitinho? Muito bem. Gostou da videoaula? Então, por favor, deixe aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Já estou indo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu fico muito feliz com a sua companhia. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!